sozinho. Mas a gente... Tomando porrada. Tomando muita porrada, perdendo dinheiro, perdendo tempo, perdendo noite. É isso. Né? Mas e porque as pessoas às vezes falam, pô, mas é tão fácil internacionalizar, né? Põe na inteligência artificial e tal. Eu que sei a planilha que eu tenho lá, que mostra quanto eu posso botar em cada país, em cada rede social, gastar para poder voltar, o que eu faço. No mercado digital também, ela tinha um produto chamado Olhos de Águia, que é um método natural para melhora da visão, como se fosse uma fisioterapia para os olhos, sucesso que é digital, impressionante, né? E ela era sócia do ex-marido. E para mim tava tudo bem, porque o caso... Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Miquiles, esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende através de histórias inspiradoras de quem já fez chover. E eu tô aqui com um cara que faz chover em mais de 60 países, 4 idiomas, tem mais de 150 mil alunos, Bruno Capanema, CEO do Grupo Dádiva. Obrigado, meu irmão. Cara, prazer. Tá precisando chover mesmo esses dias, tá um calorão aqui. E para ajudar nessa conversa aqui, eu tô com outro que faz chover bastante também, Rodrigo Bindes. Obrigado pelo convite. Vai ajudar a gente Bom aí ter vocês aqui. extrair as histórias do Bruno. Com vocês é sempre um prazer. Obrigado, Bindes. Quem é, cara, o Bruno Capanema? Cara, vamos lá. Bom, primeiro que eu sou pai, marido e pastor, mas de vez em quando eu sou empresário. Bom, eu sou o CEO do Grupo Dádiva, como você falou, nós temos aí 5 empresas, né? Na área de saúde, na área de empreendedorismo digital e alguns SaaS, empresa de suplemento, um monte de coisa. Mas eu sou arquiteto de formação. Eu costumo dizer que em outra vida eu fui um arquiteto. Já tive escritório grande, já projetei um monte de coisa. É tão engraçado viver outras histórias, né? Mas eu me encontrei como empresário. Eu gosto muito de fazer o que eu faço. Maravilha. Vou deixar o Bindes fazer a primeira pergunta aí. Cara, eu sou fã do Bruno, né? Amigo, ele é meu pastor, meu amigo. Celebrou meu casamento, inclusive. Pois então, assim, é um cara que eu tenho tem muito... esse casamento aí. Que honra. E, cara, uma coisa que me admira muito, assim, que eu vejo que o Bruno tem, é que ele antecipa alguns movimentos do mercado, né? Eu vejo ele falando... ele atua no mercado de infoproduto, né? De venda de produtos digitais. E ele tem falado muito desse negócio de estruturação de time comercial, né, Bruno? Que agora as pessoas estão começando a, de fato, abrir o olho para isso. É verdade. E aí eu queria ver, assim, minha pergunta é, como que você enxergou, assim, essa possibilidade de plugar times comerciais em infoproduto, que era uma coisa que lá atrás não tinha? Cara, boa pergunta, Bindes. Eu entrei no mercado igual um monte de gente entrou, que era lendo um livro muito mentiroso chamado Trabalho 4 Horas por Semana. esse é bom, Tim Ferriss. Do Tim Ferriss. Eu acreditei nisso aí, né? Mas, e sempre o mercado teve aquela história de, vou trabalhar da praia, né? É o nômade digital, aquela coisa toda. E eu pensava, eu quero ter uma empresa, eu quero ir para a praia e não precisar trabalhar. Eu quero trabalhar da praia, não. Então, eu sempre tive a visão de empresário. Sempre quis discutir modelo de negócio. E quando eu falava de modelo de negócio, parecia que eu estava pregando no deserto, porque as pessoas estavam vendendo muito, né, no digital e tal. E eu pensava o contrário, pensava agora que está vendendo muito, é uma boa hora de estruturar modelo de negócio. E eu comecei a pensar o seguinte, cara, empresa digital é empresa. E o que é que as empresas têm e a gente não tem? E aí eu comecei a entender essa coisa, venda por telefone, acho que existe assim, o terceiro telefone, né? O terceiro telefonema deve ter sido, você tem alguém para indicar que queira telefone para você poder ligar e tal, e aí isso começou a chamar minha atenção. Falei, putz, cara, essas empresas todas são muito grandes, empresas que são muito melhores do que as nossas, o digital é desse tamanhozinho perto de algumas coisas aí, e ficava lá vendendo 1%, convertendo 1%, 1,5%, pensava, se eu pudesse ligar para todo mundo, falar com todo mundo e tal, e a gente começou a pivotar isso, né? Primeiro eu trouxe 10 pessoas, ia testando, uma coisa que o mercado digital faz de maneira sensacional é geração de lead, né? Então tinha lead pra caramba para as pessoas ligarem, e aí era barato. Barato, e a gente não ligava. Eu nunca esqueço uma frase que você falou. Ele falou assim, cara, num lançamento eu capto aqui, sei lá, 500 mil leads. Aí a gente vende para 1% e os outros 490 e tantos mil. Aquilo me incomodava um monte, né? Você joga fora, você não trabalha aquilo. E você sabe uma coisa muito engraçada? Eu montei os times comerciais para vender para esses 495 mil leads para quem eu não vendia. Mas depois que a gente foi masterizando os times comerciais, o meu time, eu tenho vários times comerciais, o meu time que mais vende é o que vende para aqueles 5 mil. É o time que vende para quem já é cliente. Olha, uma coisa, eu tava no Mastermind hoje e eles estavam falando que eles têm, alguns infoprodutores têm times separados para cada parte do funil. Então, o cara que já é cliente, ele tem um time comercial só para aquilo, a recuperação de carrinho é outra. O cara que tá só no grupo de WhatsApp ali, que às vezes é só um lead,
meio frio ainda, tem outro time, para não misturar os times, né? Como é que você faz isso lá também? Como é que você atua? Faço. Sabe o que acontece? O que as pessoas ainda não entendem de verdade sobre o mercado digital é que time comercial não é uma coisa que agrega. Time comercial vai mudar o modelo de negócio. Sim. Vou dar um exemplo. Todo mundo faz lançamento ou perpétuo, seja lá o que for, e converte lá os seus 1%, 1,5% e tal. Eu vou pegar um lançamento, que o Érico lá é nosso amigo, a gente admira ele e tal. É muito legal fazer lançamento, mas lançamento é uma máquina de gerar nível de consciência, não é uma máquina de vender. Perfeito. Você gera nível de consciência de milhares de pessoas, mas você não vende para milhares de pessoas. Então você tem que usar o que cada coisa faz bem. Sim. Né? E aí você acopla os times comerciais. Se eu acoplar um time comercial numa lead que não é cliente, para o cara ficar convertendo, é muita lead. Então esse cara vai querer vender só para essa. Ele não vai vender para o cara que é aluno. Agora, quando eu separo os times e ponho um time para ligar só para o aluno, por mais que ele vai vender muito mais, tá? O ticket médio dele é maior. O pitch é diferente, o é produto diferente, oferecido é diferente. É tudo muito diferente, né? Eu separo o high ticket, por exemplo, time que vende minhas mentorias e tal, é outro time. A realidade do vendedor é diferente. Cara, vai demorar mais tempo para vender, porque precisa de um follow-up longo. Não é a mesma coisa que vender um produto de 2.000, 3.000. Eu tenho mais de 400 vendedores no nosso time hoje. E eu acho um barato eu dar dinheiro para eles e não para o Mark Zuckerberg. Sim. Perfeito. São famílias, né? Que tu tá vendo ali próximas de ti, né? É muito mudando mais a vida legal. das famílias ali. Eu tenho vendedor que era cortador de cana. Aliás, o maior tipo de vendedor que aparece são mães, não necessariamente solteiras, mas tem muitas mães solteiras, são mães que querem trabalhar em casa e cuidar dos seus filhos e querem um emprego para trabalhar de casa. E isso há 10 anos era impossível, né? Cara? E faz tudo por WhatsApp, né? A gente tem CRM, as coisas tudo bem desenhadinho, bonitinho e tal, mas elas ligam pelo WhatsApp. Né? Então, conversa, porque hoje você recebeu uma ligação de um número que você não conhece, é difícil de atender. Sim. Ainda mais que vem o 0303. Já era. Eu não atendo mesmo, né? Mas o que eles fazem é que a gente tem um funil de mensagens que a gente vai enviando e quando a pessoa responde, aí elas ligam. Mas o meu melhor modelo de venda nem é esse. Eu faço com que o cliente agende a conversa com o meu vendedor. Então, eu mando links para que eles possam ser atendidos ali, por um consultor. Perfeito. E aí eles são É uma atendidos. venda mais consultiva ali. E eu preciso de menos lead nesse caso. Porque um vendedor vai ligar para 8 pessoas e eu não preciso passar 50 leads para ele. Perfeito. Isso aí eu diminui por 5 a minha quantidade de leads que eu preciso gerar todo dia. Mas, Bindes, se apresenta aí também, cara, pra gente. Bom, meu nome é Rodrigo Bindes, sou também infoprodutor, né? Então tô nesse mercado aí já tem um bom tempo. A gente foi, coincidentemente, apesar da gente só se conhecer mesmo depois, eu fui da primeira turma do Érico em 2013, que o Bruno estava nessa turma. Pra quem não se ligou, a gente tá falando de Érico Rocha, Érico né? Rocha, que é aqui de Brasília, inclusive. Exato. E, enfim, aí lá atrás entrei nesse mundo digital, sempre fui do mundo de alimentação, de restaurante e tudo mais. A primeira turma do Érico 2013. 2013, tem 11 anos. E aí, quando foi agora em 2020, mais recente, eu juntei essas minhas duas paixões, marketing digital e o setor de alimentação, que eu já era empresário ali no ramo, e comecei a atender restaurantes. Então, hoje eu tenho uma agência de marketing digital para restaurantes e tem meu infoproduto também, que é uma mentoria para donos de agências. Então, eu ajudo os donos de agências a escalarem seus negócios. Eu acho sensacional o que o Rodrigo faz, sabe? Porque eu penso muito parecido com ele. Eu acho que o cara que tem uma agência digital ali, às vezes o cara quer ter 5, 6 experts e é um expert de culinária, outro de finanças, outro de sei lá o quê. O cara tem que lidar com 5 personas diferentes. Eu vivo isso com a agência lá do escritório. Pô. O cara, para entender o que eu faço, ele já leva uma curva de aprendizado absurda. Pô, direito empresarial, o cara tem que entender o que eu tô conversando com ele já são meses. Aí ele vai entender do culinária. Putz. Só para ficar claro, que eu acho que talvez não tenha falado, é que eu defendo que as agências sejam nichadas. Nichadas, exatamente. Então, faz muito mais sentido você atender um nicho só e dar resultado. É muito mais fácil você conseguir atingir resultado para o seu cliente do que atender todos os nichos. Às vezes é difícil para eu explicar que nós temos uma área de saúde e uma área de negócios, que as pessoas falam, mas como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? Aí eu costumo brincar, falo assim, não, mas sabe aquele monte de gente que tem no mercado aí que ensina a ganhar dinheiro e tal? Aí eu falo, então, eu não sou um cara que ganha dinheiro ensinando a ganhar dinheiro, ensinando a ganhar dinheiro. que é uma coisa que você vê muito no mercado. Sim. Eu ensino tudo o que a gente faz no nosso ecossistema de saúde. Porque a gente tem app, a gente tem
atendimento 1 a 1, a gente tem formação, evento, curso, um monte de coisa. Tem uma empresa de suplemento. Então, e a gente internacionalizou, né? Vamos pegar isso tudo de graça agora aqui, Bento. Vamos Cara, tirar dele isso é aqui interessante agora. ele falar isso, porque eu participo de vez em quando lá das mentorias e do Mastermind lá do Bruno, e ele mostra sempre o que ele está fazendo. Ele e a Tati, né, a esposa dele que é sócia, o que eles estão fazendo na prática. Então, não é assim da boca para fora, né? Por exemplo, se alguém vier para mim e falar assim, pô, eu queria fazer tal coisa na minha agência de tal maneira. Pô, eu sei como o cara tem que fazer porque eu conheço o Bindes, mas eu não faço. Então eu não vou ensinar o sujeito. Não vou falar, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Você vai procurar o Rodrigo. É isso. Né? E eu falar, aqui eu vou ensinar o que a gente faz. E a gente faz muita coisa bem feita, mas tem coisa que eu não faço. Então, tudo que eu faço no ecossistema de saúde, eu ensino no ecossistema de negócios. Perfeito. E aí eu costumo ainda brincar, falo, eu não ensino pulo do gato, ensino que faz o gato pular. Porque eu sei ali das trincheiras, tem coisa que funciona muito bem na teoria, mas na prática é diferente. E pra chegar nesse muita coisa bem feita, você já deve ter errado pra cacete. Muito mais do que eu acertei. Exato, pô. Né? Pra chegar nesse nível de masterização do processo, você tem que errar mesmo. Eu lembro quando eu fui internacionalizar, e nós fomos os primeiros a vender cursos e tudo na América Latina. Corajosos, né? E, pô, a gente ia Ousados. levando flechada nas costas, né? Então eu chegava, eu me lembro, por exemplo, na Colômbia, a gente fazia anúncio muito barato. E entrava lá, o pessoal pagando 50 centavos, eu pagava no anúncio de lead. E fiz um monte de lead na Colômbia, né? E não vendi nada. 0 vendas. E eu falei, pô, mas o que tá rolando? Tal. Aí eu liguei para uma amiga colombiana e eu falei, então, mas e aí? Por que eu não consigo vender pro teu país? E ela falou, Bruno, colombiano não tem cartão de crédito. Hoje Olha. até tem. Tal. Coisas muito específicas ali do país, né? Isso era 2018 E tal. básico, né? Que você nem esperaria. Tipo, Não. tá dado na tua estratégia, tá dado. E cara. eu passei isso na Colômbia, eu passei isso na Índia. Você vê, o Brasil tem boleto, aí tem outro lugar que é aquele Oxxo, né? Que é como se fosse um boleto. Tinha baloto, eu tive a inadimplência alta na Colômbia depois que eu comecei a vender de outro jeito. Aí essa mesma amiga falou assim, não, é porque às vezes o colombiano simplesmente para de pagar. Essas coisas eu tive que ir aprendendo sozinho. Mas a gente... Tomando porrada. Tomando muita porrada, perdendo dinheiro, perdendo tempo, perdendo noite. É isso. Né? Mas e porque as pessoas às vezes falam, pô, mas é tão fácil internacionalizar, né? Põe na inteligência artificial e tal. Eu que sei a planilha que eu tenho lá, que mostra quanto eu posso botar em cada país, em cada rede social, gastar para poder voltar, o que eu faço, né? Mas a gente, cara, eu posso fazer um livro só de erros. É interessante, né? Ele abriu uma escola para ensinar isso, quer dizer, se alguém quer internacionalizar, o jeito mais fácil é ir atrás de quem já faz. Com certeza. Eu chamo de alavancas de crescimento, né? Isso, né? Então, a pessoa vem copiar o nosso modelo. Que é a tua área de negócio, que você tava O falando. que eu falo? Eu tenho uma mentoria chamada Empresários Digitais. Tá. Justamente para o cara não achar que ele é empreendedor. É um empresário digital. A primeira coisa que eu bato com ele é o modelo de negócio. Então ele entra, passa por uma estruturação do modelo de negócio. E ali dentro ele escolhe quais são as alavancas de crescimento que ele vai impulsionar. Se ele vai internacionalizar, se ele vai ter um time comercial, se ele vai acoplar produto físico com produto digital, uma série de coisas. Claro que ele pode fazer todas, mas eu sugiro fazer uma por vez. E o meu time de CS vai acompanhando ele, falando, faz só essa, faz só aquela. Depois que você masterizar essa aqui, você vai para outra. Você vai para outra. E a gente vai aprendendo coisas novas no nosso ecossistema de saúde, e aí eu trago para dentro das mentorias, das coisas, falar, está fazendo tal coisa, deu muito certo. A gente fez uma ação agora, por exemplo, semana passada, acabei de fazer um debrief com o meu time e descobri que uma única ação trouxe metade dos clientes. Olha. Uau. Conta aí pra gente, então. Quero saber. Em primeira mão aqui. Primeira mão, vai. Conto sim. Nós temos mais ou menos uns 10 mil grupos de conteúdo de WhatsApp, onde a gente vai mandando conteúdo toda semana. Esses eram grupos de captação que se tornaram de conteúdo? São grupos, desde grupos de ações anteriores, passadas, até 10 anúncio mil. que a gente vai fazendo para as pessoas entrarem. 10 mil 10 grupos. mil. Eu tenho um time só para gerenciar grupos de WhatsApp. Caraca, bicho. É como se Muita fosse a coisa. nossa própria rede social. Então a gente manda Perfeito. conteúdo 3 vezes por semana ali dentro, não faço venda nenhuma. E quando a gente chegou perto de uma ação maior de lançamento, a gente chamou essas pessoas para poder assistir. Então, metade dos clientes vieram daí, e não Já do estavam tráfego pagos. que eu fiz lá atrás. Leads Porque eles super já nutridos. estavam sendo nutridos durante muito tempo. E eu já vinha vendendo muito bem para eles no dia a dia. A gente vinha mandando, porque como é que eu faço? Eu mando conteúdo para eles e na segunda-feira eu mando um link falando, você quer conversar com o meu consultor? Clica aqui. E aí abre um Calendly onde ele agenda para conversar com o consultor. E isso aí eu já vendo toda semana e vendo bem.
desse jeito. O que eu não esperava é que metade das vendas Viesse de um daí. lançamento grande viessem daí. Só para as pessoas entenderem, quando você fala lançamento, é porque você manda as pessoas desses grupos para uma aula para depois fazer uma venda, né? Só para ficar claro. Exatamente, para fazer uma venda. Isso. E aí, como ele não joga ali de fora, ele tá com Aí 10 mil aproveita, grupos. É isso. Eu até achei que eu tinha aí quase 1 milhão de pessoas, mas o nosso público, em geral, é pessoas mais velhas, porque mulher cuida mais da saúde e pessoas mais velhas cuidam mais da visão do que é o nosso produto principal. Então tem muita mulher e tal. Eu achei que eu tinha mais lead até nesses 10 mil grupos, mas eu descobri que tinha umas senhorinhas que estavam 4, 5 grupos. Sim, claro. Então, no final, daí umas 500 mil pessoas. Eu achei que a gente tinha mais ou menos 1 milhão, Mas mesmo assim, muita mas eram coisa. 500 mil demais. pessoas. Vou pedir para você dar uma breve história assim do grupo, para a gente entender Claro, melhor. vamos lá. Eu só vou aproveitar o intervalo aí para agradecer os nossos patrocinadores, a turma que faz o Rainmakers acontecer. Todos os patrocinadores estão aqui na descrição. Se você está gostando do conteúdo, clica lá no link dos patrocinadores, vá conhecê-los e contratá-los. Fazer um agradecimento especial aí para a turma da Ad Valorem, que é uma consultoria contábil e tributária sensacional. Pode mudar a realidade do seu negócio. Os caras têm mais de 17 anos de experiência, ex-PwC. Realmente a turma muito boa lá da Ad Valorem. E se você está gostando do conteúdo, curte, compartilha, comenta. A palavra do episódio já escolhi, alavanca de crescimento. Comenta aí a alavanca de crescimento se você está gostando do episódio, se já fez bugar sua mente aí com algum aprendizado. Oi, vou dizer, não preciso fazer propaganda não, mas só tem patrocinador bom, né? Só tem Eu gente sou cliente, boa. inclusive, da AD, da Cidadania, então. A gente só recebe Rainmakers, inclusive, como patrocinador aqui, cara. Só tem gente boa aí. A barra é alta. Mas então, deixa eu falar um pouco sobre a história do nosso grupo, né? Como eu falei, eu sou arquiteto e eu fui professor na Federal aqui na UNB 10 anos. E quando eu fui para o digital, eu queria ter mais tempo para minha filha. Não queria ganhar mais dinheiro. Pensava, se eu ganhar 15 mil por mês, eu tô feliz. Era essa a minha visão, sabe? Mas como eu era professor universitário... Inclusive, só um parênteses, ele foi professor da minha esposa. Fui orientador do trabalho final Que dela. massa. Ele que te apresentou a tua esposa? Não, foi coincidência total. Coincidência. Foi coincidência mesmo. O dia que eu vi os dois, pensei, nossa, que casal legal. Porque eu já conhecia ambos, né? Pensei, que casal legal. Mas eu já sabia que tinha uma dor muito grande dos arquitetos, que era não viver de arquitetura. Ter dificuldade, né? Para conquistar cliente, vender. Aliás, todo profissional, A né? parte empresarial que o profissional Parte técnica, liberal... o cara sabe. O cara se forma para exercer aquilo Eles formam bem, um técnico. mas ele não Você sabe viver vender, daquilo. não sabe... E eu criei como eu tinha um escritório muito bem sucedido, eu criei um curso que chamava Arquitetos de Sucesso. E eu ensinava isso, tá? E eu Digital já. digital. E eu vendia muito bem, tá? E não tem tanto arquiteto no Brasil. Então eu já tinha na minha cabeça um modelo de negócio para TLTV, para internacionalizar, fazer várias coisas, porque só tinha 200 mil arquitetos no Brasil. E aí eu passei por um processo que eu estava desgastado com a minha ex-sócia, eu queria sair da sociedade e tudo. Foi quando eu casei com a Tati, minha esposa. E Tati já estava no mercado digital também. Ela tinha um produto chamado Olhos de Águia, que é um método natural para melhora da visão, como se fosse uma fisioterapia para os Baita olhos, sucesso que no é digital, né? impressionante, né? E ela era sócia do ex-marido. E para mim estava tudo bem, porque eu casei com ela desse jeito, eu não me importava. Mas ela não queria mais ser sócia dele. E aí a gente comprou a parte dele. Eu saí do Arquiteto Sucesso, comprei a parte dele. Mas eu já tinha toda uma visão de ecossistema, só que para um público desse tamaninho. Deixa eu só fazer um esclarecimento, que eu entendi o que você está querendo dizer, mas talvez as pessoas não tenham entendido. Muita gente vai para o digital, para o mercado de lançamento, para lançar um produto. Isso. Ele não cria uma empresa em volta. Quando a gente fala empresa, assim, uma profissionalização, uma É estruturação... isso, foi ótimo você ter falado, que é exatamente isso, porque normalmente quem vai para o mercado digital é um contador, é um arquiteto, é um advogado, é um cara que chegou ali, ele tem um conhecimento... Que é o que ele chamam dos expert, né? ele vira um expert, ele lança um curso. Mas, pô, isso é muito frágil, né? Não é uma empresa. Aconteceu uma coisa com essa pessoa, acabou a empresa, inclusive, Exatamente. né? E eu já tinha um pouco essa visão lá no Arquiteto de Sucesso. E quando eu me casei com a Tati, ela tinha essa fragilidade na empresa, mas um público gigante. Um puta de um produto, vendia pra caramba, Todo mas... lugar que eu vou, alguém tem problema visual, Aham. né? E vendia muito e o produto entrega resultado, porque tem casos incríveis, assim. A gente melhorou de glaucoma, catarata, um monte de coisa e tal. Então eu juntei a fome com a vontade de comer. E a gente montou todo um ecossistema, mais produtos físicos, tirei ela da frente de algumas coisas. Então, por exemplo, se acontecesse uma coisa com ela, a empresa continuava a funcionar. A gente formou pessoas no método dela, então estruturei como empresa e a gente dobrou de tamanho ano a ano, porque vinha numa força muito grande. Então foi quando a gente foi lançar em espanhol, depois em inglês, em indonésio, né? A gente tinha O mesmo produto ainda. o mesmo produto. Na verdade, são vários
fazem a mesma coisa. Tá. Né? Então, uma entrega às vezes é um pouco menor, outra entrega mais 1 a 1, né? Algum tipo de formação, mas esse método dela ele é um método para o corpo todo. Ela começou com visão porque ela teve problemas visuais. E aí 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente lançou outros 52. Que aí tem para, por exemplo, artrose, problemas respiratórios, diabetes, uma série de coisas. E aí a gente explodiu de vez, assim, né? E em algum momento, eu não queria mais ser expert, tá? Eu não queria voltar para frente das câmeras, tá? Eu estava muito bem nos bastidores. Mas, como eu falei no início, eu sou pastor. E eu tinha um sentimento, assim, de que eu precisava mostrar para as pessoas que é possível ser grande e bem-sucedido sem abrir mão de determinados valores. Perfeito. Sem abrir mão de família, de Deus, de princípios, né? Então, eu não deixo, por exemplo, meu time mentir, né? Falar, acabando as vagas, sei lá o quê e tal. É tudo muito correto. Então, eu montei essa área de business como propósito. E é engraçado que quando você tira o olho do dinheiro, o dinheiro vai para o bolso. Né? Porque essa área cresce assustadoramente, porque a gente tem uma empresa muito bem sucedida. Acaba que a nossa empresa, a parte de negócio cresce muito. Começou com um produto, foi mal, bicho. Começou com um produto, mas você criou uma estrutura que... Criei também todo um ecossistema de negócio. Porque aí tem os produtos menores, tem mentoria maior, tem um acompanhamento mais 1 a 1. Aí a gente começou a desenvolver SaaS, plataforma de pagamento. Chegou até produto físico, que são os suplementos. Exatamente. Vai lá, uma coisa interessante que o Bruno faz e que também ele se antecipou, foi um movimento que ele antecipou no mercado, é essa estruturação de ecossistema em volta de... Porque assim, lançamento é uma forma de venda. Exatamente. Né? E tem muita gente que faz lançamento, mas só pelo dinheiro. Vai lá, faz a venda, pronto. Mas você tá... Lifestyle, inclusive. Beleza, exatamente. O cara vai viver disso. Só que o Bruno, não, ele tá estruturando um modelo, um ecossistema com vários negócios plugados e que não dependa só da forma de... Da forma de vender pelo lançamento, não é isso? É isso. Eu vendo todo dia, né? E de várias formas diferentes, e tudo ao mesmo tempo agora. E aquela coisa assim, né? Eu vi muita gente quando deu bom de lançamento, o cara ou tava apertado, precisava fazer um dinheiro rápido pra fazer o lançamento, ou eu quero ficar rico, vou fazer o lançamento. Tanto de gente que entrou e saiu do mercado. Tanto de gente que entrou e saiu. Mas a empresa você não pensa, vou criar uma empresa para parar ela depois, para fechar ela depois. Imagina, você pensa sempre com perpetuidade. E criação de equity também, né? Criação de equity. Porque eu sempre pensava, se eu quiser vender, como eu faço? Uma empresa de expert não vende. Não vende. Por que ninguém valor. Comprava o SBT, né? Que era o Silvio Santos, né? Empresa de expert não vende. Se eu quiser vender um dia, se meus filhos não quiserem tocar isso aqui, então eu tinha que estruturar isso. Eu já recebi proposta de compra na empresa de suplemento, na empresa de tecnologia, sabe? Só não era a hora certa ainda, né? Talvez esteja chegando. Porque eu achava que a gente podia vender melhor. Tá? Que a gente podia chegar em determinados pontos maiores e vender melhor. Mas já recebi propostas interessantes. Então, uma delas tem me balançado. Assim. A parte de saúde é uma parte que toca muito o nosso coração. Tati se sente muito bem fazendo isso também, né? Se eu fosse vender qualquer dessas coisas algum dia, eu teria que vender sabendo que, de alguma forma, isso ia continuar, né? Ela tem alguma formação na área de saúde? Ela é terapeuta ocupacional. Tá. E aí ela se formou nesse método, fez mestrado nessa área, estudou fora. Ela faz 20 anos que ela se formou nos Estados Unidos nessa área. Legal. Bruno, você falou aí de alavanca de crescimento, né? A gente falou de internacionalizar, time comercial, ecossistema. O que mais, assim? Tem alguma outra alavanca? Quais outros, assim? Alguns são interessantes, vamos lá. O menos sexy e mais eficaz é desenhar um modelo de negócio. Perfeito. Eu considero desenhar um bom modelo de negócio como uma alavanca de crescimento. Porque tem gente que nem tem modelo de negócio, né? Simplesmente tem um jeito de vender. Deixa a vida levar, né? Você tem um jeito de vender e tá tudo bem. Então, modelo de negócio é uma alavanca de crescimento. Internacionalizar é uma. Você ter time comercial ou times comerciais é outra aí para nós, inclusive hoje é a mais eficaz. Né? Eu vou chegar no final do ano com 1.000 vendedores. Olha. Então é muito grande. Essa questão de você mesclar produtos físicos com produtos digitais. Que é uma coisa também que está começando a aparecer no mercado digital que você já fazia. A gente já faz tempo. Que eu costumo dizer que o expert, ele é como se fosse um foguete, né? Ele lança e depois ele solta satélites, né? Ele é ótimo para subir rápido, né? Mas precisa dos satélites para fazer as coisas funcionarem, né? Então produtos isso físicos. É uma coisa. Uma outra coisa que eu acho relevante é network. Existe um determinado grau de crescimento que você não faz sem essa alavanca. Verdade. Que é a alavanca do network, tá? E tem uma que faz você quebrar, que é a falta de gestão. Perfeito. E aí, assim,
esses masterminds que você tem, que você participa, que a gente participa, eles ajudam muito nesse negócio de networking e também ver o que os outros estão fazendo em termos de modelo de negócio e outras coisas, né? Eu fui palestrar esses dias num mastermind que não é o meu. Fui lá como convidado, amigos meus muito próximos. Fazia tempo que eu não os via, inclusive, assim. E foi muito bom para mim, porque tinham outras pessoas mostrando os seus modelos de negócio. E você vê o que dá para plugar ali, né? Pô, isso daí eu não tava no meu radar. Lógico. Isso é muito legal, cara. Né? E conexões, né? Que você faz. Então, essa coisa que eu falei que a gente recebeu uma proposta interessante, ela veio de alguém que eu conheci no mercado, que me conectou com outra pessoa de outro país e tal. Eu vi uma frase sua no Instagram, não sei se foi nesse Mastermind aí que você falou, que era assim, eu não faço mais lançamento pro carrinho. Nunca mais eu mando o público pro checkout, né? Isso. Como é que é essa história? O que é isso? Isso aí foi o seguinte, até eu tenho que dar os créditos devidos, porque não fui eu que inventei, mas eu vou dizer como que aconteceu. Tem um grande amigo no mercado chamado Renato Torres. Renato teve problemas societários e ele foi parar lá na minha sede um dia, e eu faço isso muito, recebo muitos amigos lá, passo um dia inteiro conversando coisas e tal. E eu conversei muito sobre o time comercial, ajudei ele a estruturar o time comercial dele. E ele depois resolveu esse problema societário, criou um novo produto, e ele estava lá com 50 vendedores, e quando ele foi fazer a venda, ele falou, quer saber? Eu não vou fazer essa venda direta, eu vou mandar para os vendedores. O que denota uma coragem muito grande, tá? Quando fala venda direta, não queria mandar para uma página de checkout, vou mandar para uma página onde o cara vai se inscrever. Imagina, você tá ali na internet, se de repente você vai comprar um negócio, você clica e você não cai na página. Você cai num formulário que o vendedor vai entrar em contato com você. E o vendedor vai entrar em contato. Parece contraintuitivo isso, mas para ele deu muito resultado. Aí eu falei, agora você volta, deixa eu conversar com você para eu entender o que você fez. Sim, deixa eu só fazer um parênteses onde você continuar. É contraintuitivo e é contra uma das regras principais de que você não pode criar fricção no processo de venda. Exatamente. Né? Então, ele criou uma fricção grande aí. Criou. Aí, mas para ele deu muito certo. E aí eu fui entender como é que funcionava, tal, trouxe pra gente, fiz as devidas adaptações para a nossa realidade, o nosso time e tudo, e aconteceu exatamente desse jeito. Chegou na aula eram várias aulas gratuitas, na última aula é a aula onde a gente faz a oferta. E a gente fez a oferta, ao invés da Tati fazer a oferta para a venda do curso, ela falou o seguinte, o curso custa tanto, eu vou te dar, e você tem que preencher uma ficha de interesse. Você vai preencher essa ficha de interesse e aí você vai receber uma mensagem do meu time dizendo que você foi aprovado para o curso. Tá? Se você preencher a ficha de interesse, eu te dou 50% de desconto no curso e ainda te dou acesso a um grupo de WhatsApp onde você vai receber conteúdo assim, assado. Tal. E aí no dia seguinte, isso era à noite, no dia seguinte a gente ia mandar, o nosso vendedor manda a mensagem. Cada vendedor, eu botei 50 vendedores. Isso foi à noite. Eu botei 50 vendedores para lidar com isso e cada vendedor mandou várias mensagens, né, para um bloco de pessoas das fichas de interesse, falando, você foi aprovado, tá aqui o seu link, não sei o que, a pessoa se inscrevia, se a pessoa não se inscrevesse, ele ligava para ter uma conversa. Qual efeitos disso daí? Tati fez uma aula à noite que tinha 13 mil pessoas, quando a gente acordou tinha 7 mil fichas de interesse. Caramba. Porque Altíssimo. tem menos fricção. Porque a fricção maior é o cara comprar. Ele dizer que ele tem interesse não é fricção. Verdade, muito mais fácil ele dizer que tem interesse. É mais fácil ele dizer que tem interesse. A chamada foi, se você tem interesse, não se você quer comprar, já faça aquilo. Ela falou preço, faló tudo, mas falou, olha aqui, se você tiver interesse, você... E outra, eu acho que tem outra coisa também. Vendedor a gente chama de anjo. Meu anjo vai te ajudar, se tiver alguma coisa de pagamento, se tiver qualquer coisa. Eu acho que também tem uma inversão de polaridade. Quando você fala que a pessoa tem que aplicar para ela ser aceita, Sim. Não é tipo assim, é só eu comprar. Então existe esse negócio da pessoa ter que, de repente, demonstrar por que ela quer comprar. Aí tem uma questão, por exemplo, de integridade. Uma outra pessoa ia dizer assim, vou te dizer se você vai ser aceito ou não. Eu não vou dizer isso, porque a pessoa vai ser aceita. Tá? Então eu só falei, você vai receber uma mensagem do nosso time dizendo que você foi aceito. Que você pode fazer a inscrição. E se fosse um lançamento normal que ele ia para o checkout, você esperaria 1%, 1,5% de conversão? Eu esperaria isso, eu dobrei a conversão. Você dobrou a conversão. E o que acontece, na verdade, é que no primeiro dia, num lançamento normal, você tem uma explosão de vendas. Sim. Nesse caso, não. Foram 15 dias vendendo. Você tem que ficar vendendo. Isso, escassez, urgência, um monte de coisa. Esse aí nós passamos 15 dias, mas era 15 dias ali, todo dia vendendo bem. Né? Claro que o primeiro vende mais, mas se manteve durante vários dias. Qual o grande lance de um time comercial? É que você não tem um vídeo de venda. Você tem uma venda humanizada, personalizada para cada pessoa. Perfeito. Você vai entender o problema dela e falar assim, não, isso aqui serve para você. E como nós temos vários produtos, eu oriento o meu time a realmente mandar a pessoa para o produto ideal para ela.
Porque às vezes a pessoa não tem muita grana. E vai falar, olha, porque qual a diferença dos nossos produtos? A gente tem um produto que tem o curso gravado e a pessoa aplica e ela vai melhorar sozinha, ou seja, ela é mais autônoma. Depois a gente tem um outro que tem uma comunidade, onde eles se ajudam também. E o nosso educador visual atende essa pessoa 2 vezes ao longo do ano. No comecinho, depois os 3 meses para frente. E eu tenho um outro muito mais completo, onde esse educador visual atende todo mês. Então vai depender do nível financeiro dessa pessoa e vai depender do grau de autonomia dela. Porque às vezes essa pessoa é tão autônoma que um e-book resolvia a vida dela, né? Tá, tudo bem, não tem problema. Também que depende do grau de acesso que ela gostaria de ter, enfim, ou que ela pode pagar. Exatamente. Inclusive, é por isso que o meu time que vende para aluno também vende bem. Porque às vezes ele liga para o aluno para dar boas-vindas, aquela coisa toda, e ele percebe que para aquele aluno talvez o mais caro fosse melhor. Ou vende também o suplemento. Sim. Porque aí o suplemento vende muito bem para o aluno. Ou seja, o vendedor acaba entendendo ali a real necessidade e direciona. Isso. Muito bom. E aí, como a gente gera muita lead, eu tenho lead suficiente para 1000 vendedores. É por isso que eu ainda perco lead aí no meio do caminho. Porque a gente gera muita coisa e a minha meta é chegar no final do ano com 1000. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. O que vocês têm a dizer ou a responder para aquela turma que quando você está fazendo um lançamento, vai lançar lá a live de conteúdo, o que quer que seja... Aquele cara que vai lá e comenta assim, não vou nem assistir porque no final ele vai me vender alguma coisa, como se fosse uma ofensa você querer vender alguma coisa. É raro, mas acontece muito. Quase sempre. Cara, eu gosto de responder. E aí eu falo, cara, se você não quiser aprender, tá tudo bem, mas aqui eu tenho feito muito resultado com meus alunos que de fato assistem e depois acabam querendo o meu produto. Então assim, e eu tento falar também que naquela aula eu vou entregar de fato um conteúdo que vai ser relevante para ele. Que não é só a venda. E, cara, quem quiser vender, vende. Quem quiser vender, compra. Quer dizer, né, quem quiser comprar, compra. Mas não necessariamente você vai ter uma perda de tempo ali. Porque você vai ter, de fato, um aprendizado naquela aula. É verdade. Como você faz lá, Bruno? Eu vou dizer como acontece com a Tati, como acontece comigo. Tá. Comigo é o jeito mais fácil de todos. Porque uma das coisas que eu ensino é vender. Então, eu chego no primeiro... Se eu tiver num evento, por exemplo, eu tenho um evento de 3 dias. Eu chego no primeiro dia do meu evento e eu falo assim, amanhã, depois do almoço, eu vou te fazer uma venda. E vai ser muito bom para você me ver vendendo, já que eu te ensino a vender. Pronto. Vai ser bom você me ver vendendo. E se isso te incomoda, diz mais sobre você do que sobre mim. Porque você já desarma o cara. A vender, né? Já a Tati, não, ela tá lidando com as senhorinhas, com aquelas coisas todas e tal. Tanto ela quanto eu, a gente entrega muito conteúdo. Muita gente já curou a visão com o conteúdo gratuito dela. Olha tá? só, Muita gente, muita tal. Mas ela fala com um jeito gentil e doce dela que quem precisa dela é a pessoa e não ela precisa da pessoa. Tá? E no final das contas, cara... é isso, a verdade é essa. O conteúdo gratuito, ele tem realmente uma importância, uma relevância. Eu recebi uma mensagem essa semana de um cara que falou, pô, só com seus conteúdos eu já tive um resultado que absurdo. Tu quer ver uma conteúdo coisa? Gratuito. Eu fui no podcast do Marcelo Germano e eu expliquei como é que eu estruturava o meu time comercial. Aí me apareceu um sujeito numa imersão minha um dia desses, onde eu ensino o time comercial, e ele tava lá só para fill the blanks, assim. Ele já tinha montado o time comercial dele, mas ele queria entender os pulos do gato que eu não tinha falado no podcast, e ele ainda falou para mim assim, cara, primeiro que esses pulos do gato todos já me ajudaram muito, mas ainda que eles não me ajudassem, eu ia comprar porque eu tô em dívida com você. Isso acontece também, o cara ficou satisfeito. Cara, eu fico, por exemplo, eu pago hoje a plataforma do Ícaro de Carvalho porque eu sou grato a ele, porque ele já me ajudou muito. Eu nem uso muito a plataforma dele. É isso. É interessante esse movimento, né, da pessoa ficar grata. Vamos dar outro exemplo. As explicações das alavancas de crescimento que ele deu aqui, pô, eu já aprendi. Eu já vou aplicar coisa. Tem gente assistindo a gente aqui que não é nem conteúdo, né, uma conversa e tal, que vai estar aprendendo. E se você precisar de ajuda depois, precisar de um acompanhamento, você pode ir atrás dele. Sim, eu vou marcar um café com ele, já que ele disse que recebe um monte de amigos e passa o dia inteiro. Ele ajuda mesmo. Eu vou marcar, vou bocar de 8 às 6 a agenda dele. Desde que eu era professor. Quando eu era professor universitário, né, e um aluno falava assim, eu quero tomar um café, eu já sabia que café era consultoria gratuita. Exatamente. Tá, eu lembro, por exemplo, uma vez que uma aluna falou, queria tomar um café, eu sentei para tomar um café, e ela falou, tô montando um escritório com mais 3 colegas, e eu queria que você me dissesse se você acha que eu devo montar ou não, né? Consultoria. Aí eu falei, então, olha lá, vamos lá. Primeiro, que normalmente a gente arruma um monte de sócio, e isso é para quem está assistindo a gente, ó, mesmo que não seja arquiteto. Às vezes a gente arruma um monte de sócio só porque a gente tem medo de empreender sozinho. São coisas que a gente poderia contratar, mas a gente põe a pessoa para ser sócio, e aí tem 15, 20 sócios, nem começou a ganhar dinheiro. Muito verdade. Você nem começou a ganhar dinheiro, verdade. mas você já...
Ué, você nem Vai, começou a continua. ganhar, você nem começou a ganhar A gente dinheiro. vai filmar a cara dela. Vai aparecer a cara Vai dela. ser ótimo. Vai. Você nem começou a ganhar dinheiro, mas você já tem 20 pessoas para distribuir o lucro. Então é ruim. É. Aí depois eu falei para ela, agora você faz o seguinte, você pega os 4 e pede para escrever num papel onde vocês querem estar profissionalmente e pessoalmente daqui a 4 anos. Um pra Olha, cada lado. perfeito. E aí vocês pegam eles e veem se são compatíveis. Então isso eu já fazia de graça. Uhum. Eu fazia isso que eu fiz com o Renato lá no escritório e tal. Eu faço um monte e eu aprendi com a vida que isso retorna. Retorna. Cara, eu faço muito isso também. É que nem mundo das startups, né? Sim. Que tem o ditado, o cara fala assim, quando você quer dinheiro, pede conselho. É. Quando você quer conselho, pede É dinheiro. Exatamente. Boa, Essa é ótima. Isso é muito bom. Essa é muito boa. Cara, mas esse negócio da vida retorna, né? É interessante, porque é fato. Se você ajuda, eu ajudo muitas pessoas. E quando eu preciso também, que não precisa nem ser dessas pessoas que eu ajudei, mas Não, quando eu é, preciso, cara. o mundo retorna. Eu peço ajuda pro Bindes uma vez por mês, pelo menos, porque o Bindes é o cara que eu conheço que mais conhece gente e que mais sabe dos restaurantes bons, as coisas verdade. boas e tal. Então, volta e meia eu mando mensagem pra ele, cara, tô querendo jantar não sei aonde, o que você acha? Olha aí, já poderia ter uma Tá consultoria, vendo? Consultoria. de restaurante, Não, mas né? quando eu preciso dele também, ele me ajuda. É isso, cara. Mas isso é muito legal, né? Isso eu acho que, assim, pelo menos eu vi isso muito no digital. Essa coisa sim. de as pessoas pregarem que, pô, que concorrência que nada. Cara, Um ajuda o outro e volta, né? E o nosso mercado é interessante, né? Que tem esses masterminds que, na verdade, são inteligências coletivas, né? Que as pessoas do grupo compartilham os ensinamentos, o que eles estão fazendo de certo, de errado. Em outros mercados isso não existe, Não tem. porque as pessoas se enxergam como concorrentes. No nosso caso, não. No digital tem muito disso, de ter masterminds que as pessoas compartilham tudo. Elas abrem os números das empresas, cara. Ainda vou além, tá? Quando eu fui pro mercado latino, os outros, né? Porque nós também somos latinos, né? Eu ia pros mercados hispanohablantes e eu comecei a juntar os experts grandes de lá. Chamava os caras e fazia reunião de 2, 3 dias para poder trocar experiência com eles e tal. E uma vez um deles falou assim para mim: com você, a gente entendeu por que o mercado brasileiro de marketing cresce tão mais rápido do que os outros mercados hispanohablantes. Porque vocês trocam tanta informação que vocês crescem. A gente aqui fica, não, cara, meu concorrente, cara, não sei o que. Então eu fui um pouco quebrando isso. Eu fazia um evento em Madrid, chamava os grandes da Espanha. Fazia um evento no Isso é México, interessante. chamava os grandes de lá. E aí eu acho que é um aprendizado para os outros mercados também, né? De Sim, tentarem se perfeito, juntar eu e acho. compartilhar as informações. Cara, eu puxei isso um pouco para o meu mercado, que é extremamente tradicional, extremamente concorrente, que é a advocacia. A gente tem um grupo aqui de advogados empresarialistas. Olha que legal. Pô, a gente troca ideia pra caramba e se ajuda pra caramba. E vale muito mais do que você ficar fechadinho na sua conta, porque é um aprendizado enorme. E, cara, o mercado é tão grande, ele é infinito. É infinito. Então as pessoas acham que o mercado é limitado e finito. E não, cara. Na verdade, assim, existe mercado para todo mundo pode se dar bem. Quando a maré sobe, todo mundo sobe junto. Os barcos todos sobem juntos. Ó, eu falo tanto não, porque a gente não tem possibilidade de falar sim para todas as Sim. coisas boas que aparecem na nossa vida. Eu falo tanto não que eu fico pensando, alguém podia pegar isso e transformar num sim, que ia ganhar tanto dinheiro. Tem muita oportunidade. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou percebendo aqui, no que você está contando, que vocês têm uma preocupação muito grande de conexão, né? De nutrição do lead. Bastante. Ali, a senhorinha, esses 500 mil leads, os grupos, 10 mil grupos de WhatsApp e tal. Como é que é esse cuidado, de onde que vem e como é que isso é feito na prática? Porque grupo de WhatsApp, vendedor, tende a ser um negócio muito frio, né? Tende. Eu acho que, primeiro, tem muito a ver com a cultura da nossa empresa, tá? A gente tem uma cultura de cuidado muito grande. A gente cuida de quem está dentro da empresa. Então, você tem uma ideia, toda quarta-feira, na hora do almoço, eu faço ali um pequeno estudo bíblico com quem quiser, porque ninguém é obrigado a ter a mesma religião que eu, né, obviamente. E depois eu oro por quem quiser, faz uma fila de oração lá. Olha, depois eu vou legal. escutar os problemas de cada um, tá? Fulano tá tendo problema Isso, com o filho. horário de trabalho sei o dentro da quê. empresa. Que Dentro legal. da empresa, tá? Eu faço isso toda semana, legal. Tati e eu. Legal. Então tem uma coisa da cultura de cuidado. E a Tati, desde o início, ela fala com muito carinho essa coisa, as nossas senhorinhas. Ela realmente tem muito carinho por essas pessoas, né? Então a gente acaba passando isso para os vendedores. Um dia desse, um vendedor mostrou pra gente, assim, ele estava no telefone fazia 4 horas. Não é o normal, obviamente, mas essas pessoas falam muito. Sim. E ninguém mais Elas são escuta carentes, elas. São carentes. Não tem mais um neto escutando, não tem mais Exatamente. ninguém escutando, Exatamente. né? Então tem que ter esse cuidado mesmo, tá? E aí quando a gente vai cuidar dos empresários, como a parte de empresário surgiu depois da parte de saúde, esse cuidado veio junto. Veio junto. Então, nosso time de CS e tal tem esse cuidado. Quer ver uma coisa que eu faço que mais ninguém no mercado faz? Todo começo de ano,
eu chamo 1 a 1 do meu mastermind, que são empresários muito maiores, né? E eles vão lá para minha sede, eu tenho horário com 1 a 1 para sentar e planejar como eles vão dobrar de tamanho aquele ano. Olha. Quais são as alavancas e as estratégias que eles podem fazer para dobrar de tamanho aquele ano. O meu coordenador de CS fica na sala comigo, anotando tudo que eu estou falando, e Tati está ali comigo montando o mapa de faturamento daquilo que a gente está dizendo. Quando a pessoa sai da sala, Já sai com o plano pronto. sai ali. com tudo pronto, e o meu time, o meu coordenador de CS já sabe, ó, esse cara precisa de ajuda do cara de tráfego, precisa da pessoa de conteúdo, Aí já faz o acompanhamento. precisa não sei o quê, e acompanha o cara ao longo do ano. Sensacional. E quer dizer, isso é cuidado. Isso é Muito, cuidado. A gente muito. vai cuidando do sujeito para que ele possa dobrar de tamanho. Muito. E Muito quantos legal. aprendizados aí da internacionalização? Como é que foi? Qual foi o primeiro país? Como é que tomaram essa decisão? Legal. Por quê? As porradas? Primeiro a gente foi para o mercado hispano, porque a gente achou que culturalmente era o mais parecido com a Claro. gente. Né? Todo mundo aqui, e é verdade, só muda o idioma mesmo, né? E era engraçado porque nenhum de nós sabia falar espanhol. O único que falava espanhol na equipe inteira era o Google Tradutor. E a gente resolveu internacionalizar Com o assim Google mesmo. Tradutor. Era. E a gente não sabia, por exemplo, não tinha inteligência artificial para dublar. Então a gente não sabia se o melhor era dublado, legendado ou Tati falando portunhol. Então nós fizemos um pouquinho de cada um e fomos colocando conteúdo, distribuindo conteúdo E testando. e testando. E a gente ia colhendo dados, até descobrir que melhor era ela mesma falando, que era mais autêntico, depois dublado, por fim legendado. É mesmo no portunhol. Mesmo galera, Mas vocês Tá, contrataram portunhol. uma pessoa para ajudar ela, não foi? Para E melhorar. o que a gente fez foi primeiro, uma boa sacada de copy, que tem uma coisa no texto que ela fala logo no início. Você já percebeu que eu não sou hispanohablante nativa. Já sou bota o bode na sala. Sou já era. brasileira, tal. Tô aqui fazendo um grande esforço para falar o teu idioma, porque Cópia a demais, né, bicho? porque a Olha aí. minha missão Cópia demais, Aí cara. a pessoa já fica assim, nossa, meu Deus, quero comprar de você. ela fala, a minha missão Cópia supera demais. a barreira da língua. E eu Olha, queria que você superasse a sua barreira e cara. prestasse atenção no que eu estou dizendo, que É, vai te muito legal. ajudar Que cópia. a melhorar a visão. Então, isso já foi bem relevante, né? Mas foi como o Bindes falou, quando a gente foi gravar os primeiros vídeos, a gente contratou uma professora de espanhol, ela repassava os textos ali com a Tati, e a nossa orientação era, só para se não der para entender. Porque senão ia ficar parando toda hora, ia ficar Sim, truncado. sim, Falou uma sim. coisa errada, tal, Perder a tá fluidez. tudo bem, não tem problema. É. Só para, e aí no fim, e a Tati falava mais devagar, obviamente, né, com teleprompter em espanhol, Ah, sim. e depois a gente botou na velocidade 1.2. E aí parecia ficava mais que ela normal. tava falando Que genial. Que genial. ótimo vídeo, a coisa toda. Tá? E aí a gente pegou todos os melhores vídeos, depoimentos. Tá? O depoimento é muito relevante, porque Sim. ninguém conhecia ela lá fora. Uhum. E a gente distribuiu conteúdo. Metade da nossa verba era distribuir conteúdo. Pagar para distribuir conteúdo e tal. E aí a gente começou a fazer os lançamentos, e como era uma verba de guerra, o que voltava a gente investia de novo. Então a gente cresceu muito rápido, porque era um dinheiro que a gente não precisava dele aqui dentro. Uhum. Agora, o que eu mais aprendi, por exemplo, em termos técnicos, mais valia a pena ter o meu time fazendo, porque o mercado de lá ainda estava sendo meio construído, Uhum. então o nosso time de tráfego, copy e tal, sabia muito mais, então era melhor. Depois eu comecei a contratar pessoas em outros países para fazer suporte, Certo. esse tipo de coisa, gente na Venezuela, Colômbia, Peru e tal, né? Hoje até está quase todo mundo na nossa sede. Usou outras plataformas de... E a gente tinha plataforma de pagamento que era a nossa parceira, e eu ia falando para eles, falta tal forma de pagamento na Bolívia. Falta, eu tive sim. que fazer esse papel por eles, eles Legal. podiam ter me pagado bem por isso. Aham. Falta tal coisa não sei aonde, falta isso, e a gente ia levando adiante. Em 1 ano e meio, mais ou menos, a gente estava do mesmo tamanho do português, Olha. porque foi Isso muito quantos rápido. países já? Agora, bom, todos os que falam espanhol já tem, mas está Não, em não, 60. nesse 1 ano e meio aí... Em 1 ano e meio a gente estava em todos os países que falavam espanhol já. Caraca. Então eu comecei com 10 e eu fui de cada 2, 3 meses eu acrescentava, América Latina e Espanha eu também. acrescentava mais um país, né? Mais 1, 2, 3, a gente ia botando mais países na roda aí. E teve uma coisa boa pra mim, que logo no começo, uma menina veio visitar a gente boa pra caramba ela, uma espanhola, que ela se formou no mesmo método que a Tati lá nos Estados Unidos, e ela tinha um produto em espanhol também. E ela foi visitar a gente, veio em Brasília, na nossa casa e tal, e ela é muito gente boa. E eu falei, olha, nós sempre vamos ser
competidores saudáveis. Sempre vou te respeitar, vai ser ótimo, só que eu só preciso te dizer uma coisa, eu sou muito competitivo, eu sempre vou querer ser maior que você. E eu acho que isso me fez acelerar, botar de volta o dinheiro, investir de novo, e a gente cresceu muito rápido. Mas olha de novo a história da empresa em volta do produto. Cabeça de empresa, de empresário. Se fosse produteiro, era dinheiro no bolso. Botava o dinheiro e comprava uma Ferrari. Dinheiro no bolso. É verdade. Dinheiro no bolso, você sabe que eu troquei de carro, eu e o Tati ficamos com o mesmo carro há 5 anos. Era um Sportage branco. Né? 5 anos com esse carro, assim. E um monte de colega nosso fazia foto na frente do Porsche, da Ferrari, do sei lá do que tal. Eu nunca tive isso. Bicho, dobrei de tamanho. Botei dinheiro no bolso. A visão... Cara, mas vamos ser sinceros, a visão de 90% dos experts é essa. Mas isso que a gente falou mais cedo, né? Esses vêm e vão. Eles não ficam no mercado. Esse Mastermind que eu fui palestrar no final de semana passado, eles chamaram de o salto do golfinho. Que ele salta, aparece e mergulha de novo. Muita gente saiu do mercado, cara. Não, eu tô falando, eu já fiz isso. Eu já olhei e falei assim, cara, vou lançar um produto, lancei o produto, me trouxe uma exposição bacana, etc e tal, mas o meu foco naquela época era produto. Né? Não pensei no ecossistema, na empresa, num branding, etc. Cara, esse insight é genial. Eu acho que eu fui abençoado. Sem dúvida. De ter essa visão. Eu falo pro meu time que eles precisam cuidar do hoje para eu pensar no amanhã. Perfeito. Então, se eles não cuidarem do hoje, não tem amanhã. Muito bom. Galera, estão curtindo aí? Comenta Alavancas de Crescimento. Lembra de curtir, compartilhar, se inscrever. Se você está no Spotify ou em outras redes, vai também para o YouTube, se inscreve lá. Se você está no YouTube, vai lá para o Spotify. A gente está também com um vídeo de alta definição lá no Spotify, em todas as plataformas de podcast. Comenta aí Alavancas de Crescimento e visita nossos patrocinadores que fazem o Rainmaker acontecer e chegar para muito mais gente, em especial Ad Valorem, essa contabilidade e consultoria tributária sensacional. Deixa eu só te contar uma coisa engraçada, antes de você fazer a próxima pergunta. A gente foi lançar em Indonésio. Eu ia te perguntar sobre a Indonésia. Como é que era? Eu quero saber da língua. Indonésia. Imagina a Tati falando que foi? Indonesiano, nem sei qual que é a língua lá. Quando a gente começou a lançar em espanhol, eu brincava com a Tati, que eu falava que eu ia botá-la para aprender russo, para a gente poder vender na Rússia. E ela falava, não vou aprender russo, você contrata uma russa, desde que ela não seja mais bonita que eu. Botar uma russa para falar, aquela coisa toda, né? Mas depois começou a surgir inteligência artificial, aquela coisa toda, e a gente estava conversando com um colega nosso, né, que é o Renato, que é daqui de Brasília também. Renato Santos. Renato Santos é excelente, mestre. Né? E a gente falando que a gente queria ir para a Ásia, e ele falou assim, vocês vão para a Indonésia, depois vocês vão para a Malásia. E eu vou dizer por quê e tal. Ele falou um pouco sobre cada país, então ele teve culpa nisso daí. Só que o que acontece? Ninguém fala indonésio, né? Uma coisa é você usar o Google Tradutor. Eu nem sabia que era indonésio. Uma coisa é você usar o Google Tradutor no espanhol e você pensar mais ou menos o que é. A gente não sabia nem se estava certa a dublagem. A gente teve que ligar na embaixada da Indonésia. Vocês fizeram inteligência artificial? Eu fiz com o HeyGem, que é uma inteligência artificial. E aí eu tive que ligar na embaixada da Indonésia, meu time, e pedir uma pessoa para ir lá para poder dizer se estava certo o que a gente estava fazendo. Imagina, traduz uma palavra errada e fica uma coisa sem pé na cabeça. Eu olhei a página, saúde, né, cara? Eu olhei a página de venda e tinha um botão verde assim, e aí eu pensei assim, esse botão é para quê? Para se inscrever? Tal, o que tá escrito aqui? Aí alguém falou para mim, não, é o preço. Eu não sabia nem se era... É totalmente diferente a língua. Tudo diferente, tudo. Eu quero saber o seguinte, deu certo? Deu mais ou menos, sabe? Logo no início, assim, e tal, foi muito ruim. Aí, o que a gente fez? Que a gente também usou o grupo de WhatsApp, essas coisas todas e tal. Como eu já tinha o time comercial, meu time comercial todo usando o Google Tradutor, aí eu falei, agora vocês vão atendê-los 1 a 1 para entender objeções e tal. A gente vai dar de presente para eles o curso e a gente vai recolhendo feedback. Né? O curso também vocês colocaram tudo no HeyGem? Tudo no HeyGem. E aí a gente vai entendendo. Vocês são ousados, né, bicho? Cara, não sabia que era difícil. Não tem aquele negócio, sabia que era impossível. Foi lá e fez. Sabia que era difícil. Você sabe que essa coisa da Rússia é uma plataforma muito grande de venda na Rússia, chama GetCourse. Eles queriam vir para a América Latina e aí eles me ligaram para eu poder dar uma palestra para eles sobre internacionalização. Para dar palestra para os russos venderem em outros países, né? E eu falei, olha, primeiro quando falo russo, não, a gente tem tradução e tal, eu falei, ok, mas eu faço uma troca com vocês. Eu dou a palestra, vou fazer o meu melhor,
mas depois vocês me ajudam a vender na Rússia. Olha aí, Boa. empresário. Né? Já tá pensando em vender lá pra Rússia, olha Vocês isso. querem fazer os russos venderem, mas eu também quero vender na Rússia. Os caras falaram, ótimo e tal. Montei uma palestra sensacional, fiz o meu melhor e tal. E aquele monte de comentário em russo, eu não fazia a menor ideia do que os caras estavam falando. Aí eu peguei um comentário, joguei no Google Tradutor, assim, esse Bruno é muito lindo. Pô, Esse tradutor aí, hein? Sei não, viu? Aí eu Tem que chamar lá o sei cara da não. Embaixada da Rússia pra verificar isso Eu aí. pensei, Exatamente. isso aqui eu não posso nem falar pra minha mulher, não me ajudou de nada. Mas depois eles Tatiana, falaram, vou te mandar esse corte aí, viu? eles disseram que foi a melhor palestra do evento. Olha. Eles se colocaram à disposição pra gente vender. E aí, próximo é a Arábia Saudita, que eu quero Obrigado. vender pra eles, dizendo, cuide da única parte do seu corpo que aparece. Olha. Que são os Cara, olhos. mas no final das contas você vê. Cuidado com essa headline aí, não sei não. Mas, cara, olha que interessante, né? Você não tem mais limite com essa inteligência artificial, né? Não. É. Depois que você E já tá vê, muito boa. não dá pra desver. Já tá muito boa. Muito boa, muito boa. E você treina ela, cada vez mais vai ficando melhor, Você né? já não sabe dizer se é real ou não. É. Então abriram portas. Eu costumo dizer que nosso mercado é o mercado mais escalável da história da humanidade. Perfeito. Uma hora essa janela se fecha, Uhum. mas hoje é. O limite de escala da minha empresa é até onde eu estou disposto a ir. Mas aí você criou uma máquina de venda internacional, global, que você pode plugar outros produtos, Claro. né? Assim, você tem um know-how que é plugável para produtos infinitos. Então, pode esgotar este produto É isso. aqui. Mas a gente tem um outras aplicativo que ele custa $10 mês, que ele tem várias coisas de saúde e tal. Meu objetivo com esse aplicativo é ter 2 milhões de usuários. E esse é o meu próximo esforço maior, porque agora internacionalizar, tararara, meu time já sabe fazer isso aí em mim. É aquilo que eu falei de eu pensar no amanhã. Esse tá sendo o seu próximo foco agora? Esse é o meu próximo foco. Esse aplicativo a gente já testou, retestou, já tem umas 1.000 pessoas usando, né? Até esses dias eu estava falando com um amigo nosso aqui de Brasília, falei, cara, eu quero botar na empresa de fulano, que é a empresa que tem mais funcionário aqui em Brasília. Eu vou oferecer o acesso gratuito para eles, para só me testar. dar feedback. Eu já tenho vários casos de cura, melhora, tal, aquela coisa toda, mas eu queria um teste de uso em escala, antes de fazer um esforço gigante de botar um monte de gente dentro. Mas eu acho de verdade que a gente consegue colocar pelo menos 1 milhão de usuários pagando $10 mês. Agressivo, hein? Ousado. Baita aprendizado, hein, Bins? Sim, demais. Tem mais pergunta aí? Cara, eu tinha feito a pergunta sobre o próximo nível, sim, o seu próximo passo que você falou aí do aplicativo. Tem alguma outra coisa em vista? O que você pensa, assim, em relação à escalada da sua empresa? Enfim, o que você tem visto aí que pode ser o próximo passo além desse? Vamos lá. Eu acho... Bom, a nossa parte de business está crescendo muito rápido, né? E principalmente alguns contratos B2B, que é uma coisa que o pessoal do mercado Também não olha. né? É verdade. Então, tem várias formações ali e tal, que eu acho que a gente vai fechar algumas coisas interessantes de liderança, de treinamento de time comercial, de uma série de coisas e tal. Então, acho que essa parte de business vai crescer muito, inclusive com SaaS e tudo e tal. Então, eu estou trazendo gente para cuidar dessa parte hoje, né? E não tinha um dono tão forte. Preciso de uma pessoa mais gabaritada, né? Então a gente está trazendo pessoas para cuidar disso. Acho que a parte de business vai crescer muito. E o nosso app hoje é o nosso queridinho. Porque, não só porque é óbvio, né, que 1 milhão de pessoas pagando $10 é muito dinheiro. Mas quando a gente criou, não foi para isso. A gente criou porque a gente pensava, cara, a gente tem muita coisa de saúde para quem pode pagar R$2.000, para quem pode pagar 1.500 e tal. E a gente queria ajudar quem não pode. Né? E ali tem um monte... Pô, a pessoa gasta R$600 por mês de remédio, né, cara? É um monte de coisa ruim e tal. Então, e aquilo que eu falei, quando a gente não põe o olho no dinheiro, o dinheiro vem pro bolso. Sim. Esse projeto nasceu como propósito. De, poxa, vamos alcançar as pessoas. Mais gente nos e lugares, barato, viável. Mais gente, barato e tal. Tem lá 50 e tantos problemas de saúde que a pessoa pode trabalhar de forma natural, com exercícios naturais e os chás que ela toma, as coisas e tal. Então dá para ajudar um monte de gente. Então esse brilha muito os nossos olhos. Muito legal, Bruno. Parabéns. E como é a conexão de Deus, espiritualidade e a empresa de vocês? Cara, eu brinco com os meus funcionários que eu falo que o Estado é laico, mas a minha empresa não, né? Mas assim, bom, primeiro que a empresa chama Dádiva, né? Grupo Dádiva. Eu sou evangélico desde os 13 anos. A minha família fundou uma igreja. Minha mãe e meu pai são pastores. Eu e Tati somos pastores. Né? Então, é claro que eu não tenho muito como dissociar uma coisa da outra. Eu jamais vou contratar alguém ou deixar de contratar alguém
por causa disso. Tá? Eu respeito todo mundo, tal, assim como eu quero ser respeitado. Agora, eu sempre me coloco à disposição das pessoas todas para isso que eu falei, para orar por eles, cuidar, né? A gente tem uma funcionária que acabou de perder um filho, por exemplo, Nossa, tal, que deve ser uma dor terrível, né? E a gente se colocou muito perto para ajudar, para ver como faz, tal. A empresa ajudou a pagar o sepultamento. Então, essas coisas que são o cuidado que eu acho que todo cristão tem que ter, independentemente de religião. Esses princípios são bons para todo mundo, eu acho, né? Se todo o mundo tivesse, né? Agora, eu me permito falar de Deus nas minhas coisas. Então, nas minhas redes sociais, ou eu vou dar uma palestra, tal, e eu falo, eu ensino negócios, mas eu me permito falar de Deus. Então, as pessoas perguntam para mim, qual a estratégia que mais funciona para você? Eu falo jejum e oração. E é verdade, toda vez que eu fazer um lançamento novo, um produto novo, tal, eu faço jejum e oração. Então, eu falo jejum e oração, tal. Eu conto essas coisas. Por exemplo, como é que eu estruturo meu time comercial? Uma pessoa é líder de 10. Esses 10 são líderes de outros 10, né? E aí as pessoas falam, de onde você tirou isso? Eu falo, eu tirei isso daí de Êxodo, que a Moisés estava preocupado porque não sabia como cuidar das pessoas todas, e o Jetro, que era o sogro dele, falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai botar pessoas que vão cuidar de 1000, mas debaixo dele tem pessoas que cuidam de 100. Debaixo desse que cuidam de 100, tem pessoas que cuidam de 50, que é exatamente como funciona o meu time comercial. Aí eu ainda brinco e falo assim, mas no meu time cuida de 12, porque eu fiz coisa dos apóstolos, não pode aparecer nenhum Judas. Não, então muda para as tribos, pronto. Aí não se preocupa com Judas. Exatamente, mas então a gente tem esse cuidado. Tati faz a mesma coisa. Ela dá aula, entrega um conteúdo excepcional e no final da aula ela fala, olha, a aula acabou, o conteúdo acabou, mas eu agora queria orar por vocês. Se vocês, quem não quiser, tudo bem, a aula já acabou, mas eu queria genuíno, né? Por Muito vocês legal. agora, tal, essa coisa. Então a gente tem esse cuidado, sabe? Eu vou lançar um livro agora, inclusive, que eu faço um pouco um paralelo entre a história de José, a minha história e princípios para que uma pessoa possa empreender José com do princípios Egito. cristãos. É sensacional a história dele. É. Já vou querer ler esse livro aí. E eu vou te legal. falar qual a maior sacada disso daí, que eu acho, eu já vou falar uma coisa importante do livro, que é José cresceu, fez um monte de coisa, tal, Deus botou ele para ser rei do Egito, né? Abaixo do rei, né? O governador do Egito e tudo, tal. E o sonho que ele tinha era os irmãos todos se curvando na direção dele e tal. Mas a verdade é que Deus botou ele para servir os irmãos e o povo todo. Sim, lógico. Porque onde ele estava, ele teve que perdoar todo mundo e ainda ajudar todo o povo a se alimentar. Então Deus Perfeito. coloca cada um de nós em lugares altos para a gente transbordar. E também o seguinte, Bruno, que eu acho que principalmente no mundo de hoje a gente está deixando passar a compreensão de que a dor, o sofrimento, ela é natural da vida, ela vai acontecer. E a dor dói, mas ela engrandece. Ela engrandece muito. Porque se ele não tivesse passado pelo que passou, ele não teria a habilidade de ser governador e servir o povo. Não teria. Eu acho que o maior aprendizado da história de José, e que eu acho que tem muito a ver com a minha também e tal, é que sucesso rápido alimenta o ego, sucesso longo constrói caráter. Perfeito. Porque se a gente chegar muito rápido, é só o nosso ego. Que Mas tá quando ligado com o que a gente tinha demora- falado mais cedo, né? O negócio só de sacar o dinheiro ali Exatamente. momentaneamente. É isso. Eu comecei no digital mais velho do que outras pessoas. Comecei com 36, estou com 47 agora. Fica esse monte de menino de 20 anos que vai lá, vai fazer dropship, vai vender isso, vai vender. Esse cara é mais difícil do cara não comprar uma Ferrari. É difícil. É mais exatamente. difícil você falar para um menino de 20 anos, falar que você ganhou uma grana agora, tal, tu vai comprar um Porsche. Leu o Tim Ferriss lá, né? É mais difícil. Eu dei sorte de começar no digital com 36. Tu já tá trabalhando 4 horas por semana? Não. Pô, não leu direito. Eu não tô acho que tu trabalhando não nem leu 4 horas direito. por dia. Mas você sabe que ele testou esse título? Sei, eu Mas, cara, vi lá algum nesse podcast livro tem umas falando. coisas interessantes. Ele Não não é, vem- não o é, livro é bom, não é tá? ruim não, tá? O O livro livro é é bom. bom. Só que o título ele é meio sensacionalista, né? Mas ele testou Clickbait, mesmo. testou. Ele não vendia antes, né? Ele fez teste e aí... Foi, ele botou, trabalho 4 horas por semana, trabalho 4 horas por dia, trabalho 40 horas por mês. Ele testou vários teste títulos. O que diz mais sobre nós, consumidores, do que sobre Lógico. o autor, né? Porque eu li o que o Bindes falou, o livro é bom. O livro é bom. livro é sim, bom. o livro é bom. Diga, Muito bom. Pins. Não, cara, é isso, pô. Obrigado pelas suas informações. É que eu tenho mais perguntas. Você tem? Ah, beleza, achei que a gente ia encerrar. achei E aí que eu você ia- respondo todas que você quiser, eu gosto de falar. Então vamos lá. Você tem quantos funcionários? Eu tenho 420 vendedores e contando,
talvez quando a pessoa for assistir. Cara, 420 vendedores, hein, Saulo? Imagina. É, que time, hein? Mas só que a gente recruta aí 50, 60 por mês agora, né? Então, quando sair esse podcast, eu não sei quantos a gente vai ter. Mas o nosso time... A previsão até final de 2024 é 1.000, que você até falou. 2024, 1.000. O nosso time operacional tem menos de 100, tá? Juntando todas as outras áreas, deve ter umas 80, 90 pessoas. Tá. E essa turma, como é que tá? É presencial? É híbrido? Tirando os vendedores e um ou outro da América Latina, é todo mundo presencial. E como que você organizou essa empresa de diversos produtos, de diversos países, com 500 pessoas? Eu tenho umas BUs que são... Business Units? que são, assim, eu tenho Dádiva Health, Dádiva Business, tenho suplemento, que apesar de fazer parte de saúde, é uma BU isolada. Aí são líderes para cada uma das BUs? São líderes de cada uma. Isso não se mistura. O cara que é vendedor de uma, ele não vende outra coisa. Aí que entra. Tem umas áreas que são transversais, né? Tá. Então, financeiro administrativo, transversal. Vendedor. Eu tenho um diretor comercial e ele cuida de vários times. Por quê? O cara... Tudo bem que o cara que vai vender business não vai vender saúde. Mas o cara que vai vender saúde, ele pode vender todos os programas de saúde, o suplemento, o aplicativo. Tá? Então, acaba que se mistura um pouco. Tá? Então, os nossos times comerciais, eles é um time de high ticket, um time para vender para aluno e 2 times que vendem para saúde em geral. Um em português, o outro em espanhol. E a alta gestão, como é que você organiza? Você é CEO e... Eu sou CEO e eu tenho 4 diretores. Na verdade, Tati é co-CEO, né? Bicho, ela é tua esposa. Ela manda muito mais do que qualquer eles sempre estão juntos o tempo inteiro, né? O tempo inteiro eles estão na empresa juntos. A coisa mais rara do mundo é uma pessoa me encontrar sem a Tati. É muito raro. E a gente sente saudade. Uma pena que ela não pôde vir. Ela não pôde. Ela ia participar com o maior prazer. Mas eu sou o CEO só porque ela me respeita muito. Mas nós dois... No final das contas, acho que quem manda é ela. Nós dois cuidamos muito das coisas juntos, assim. Eu sou o cara da visão. Eu realmente tenho muita visão e tal. E ela é a pessoa do passo 1, passo 2, passo 3. Operacional. Tá? Porque ela consegue pegar aquilo que eu... Ela tem uma visão incrível essa também. É a combinação. Ela também tem muita visão, mas ela consegue pegar aquilo que a gente está falando e falar, vamos lá, aterrissa isso aqui. Passo 1, passo 2. Ela tangibiliza 3. As coisas, ela né? tangibiliza. Então a gente consegue fazer isso. Muito legal. Hoje a gente teve uma reunião de manhã sobre umas coisas que a gente vai fazer na empresa de suplemento, que vai dar uma explodida na empresa de suplemento. E eu já estava lá na frente e ela, mas peraí. Volta aqui. Vai ser tal coisa? Vai ser assim assado? Falei, vai, é verdade. Tal. Esse cuidado ela tem. E eu tenho esses diretores ali, eu faço 1 a 1 com eles, com esses diretores. Toda semana eu faço 1 a 1 com eles, eu e ela, né? Fazemos 1 a 1 com eles. Depois a gente faz uma reunião com eles juntos, que a gente chama de QG. E eles fazem QG sem nós. Com o time deles. Eles. Entre eles. Tá. São 4 diretores? Eles fazem entre eles e conosco. E a gente faz 1 a 1. E aí eles replicam com o time deles, 1 a 1 também e tal, mas a coisa de gestão ágil, né? Tem o sprint, segunda-feira tem um monte de coisa em inglês, né? Tem a daily, tem sei lá do que. Weekly, daily. Eu acho uma frescura do caramba. Tanto que nosso planejamento, por exemplo, a gente mudou o nome do OKR. OKR pra gente chama OMI, Objetivos, Metas, Indicadores. Boa. Porque essa OKR eu nunca tinha visto traduzido. Porque eu já não aguentava mais. Eu ia fazer reunião com o consultor porque vai drivar o ramp-up. Aí eu falava, então, ele tá querendo dizer que vai direcionar o crescimento. Tinha que ficar traduzindo para todo mundo. Já ficou. Mas é bem, assim, parece muito organizado, mas nunca é. Nunca é, mas toda empresa sim. Nunca né? Quando eu li o Blitzscaling, eu me encontrei. Porque eu pensei, cara, não só tem mais... Eu que te dei esse livro. Eu falei, foi o Bins que me deu esse livro. Porque eu pensei, não só tem mais gente que pensa como eu, como o cara ainda escreveu um livro. O cara tá... Mas é isso, o crescimento no caos, né? Exatamente, cara. É que eu sempre acreditei nisso. Só nunca tinha lido um livro que alguém... Quando você vê num livro, você fala assim, nossa, agora dá uma autoridade, né, pro meu pensamento. Quando o cara fala que o Slack, que é um lugar, a ferramenta que a gente usa para se organizar,
usava o Blitzscaling e abraçava o caos. Eu falei, quem sou eu É para isso. não abraçar o caos? Ah, cara, é isso. Eu falo assim para os advogados novos que entram no escritório, que muitos, principalmente quanto maior a empresa, ele vai atender a empresa, ele tem a expectativa de que Vai aquela chegar empresa... tudo organizado. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu falei assim, cara, não existe empresa do jeito que você acha. Não, Né? tem não. Não tem, e é assim Cara, mesmo, porque tá Sabe o que o tudo meu em diretor mudança. comercial fez? Você vai gostar de saber disso. Olha como você joga uma pedra e ela vai esparramando. Porque você me deu o Blitzscaling para ler. Eles ficavam muito incomodados, porque quanto mais eles vendiam, mais dava problema no suporte, óbvio. Perfeito. Claro. Sempre vai dar Né? pau. Então, quer dizer, o pessoal do suporte acha ruim vender Lógico. muito, o pessoal de venda quer vender, mas dá problema no suporte, essas coisas todas. Ele comprou o Blitzscaling e deu de presente para todos os líderes comerciais. Pra eles entenderem o... Para eles entenderem É, como a sensacional. empresa funciona e como é que a gente pensa. Sensacional. Outro dia, cara, eu não sei quem me falou que a Ambev, eu não sei se ainda hoje, né? Já tem alguns anos isso. Usava Excel com uma pancada de coisa. Ah, eu não duvido. Assim, ou seja, Excel, cara, é uma coisa que, cara, que você parar pra pensar assim, é tudo desorganizado no Excel. É isso. Não tem um CRM, um sistema todo... E outra, a tua planilha ela é tua. Eu não consigo Exatamente. entender a tua. Cada um nem tem a vice-versa. sua. Né? Vê Você se- sabe que o meu time é todo organizadinho, né? Usa Slack, usa ClickUp, usa um monte de coisa bonitinho e tal, não sei o quê. Eu uso grupo de WhatsApp. Então eu falo pra eles, eu não vou abrir o Slack. Cara, lá na minha não empresa me é assim mata, também, aí você me sabia? mata. A gente tem ClickUp, tem tudo, só que eu não entro. Aí eu fico lá, e aí, me também manda não isso, como é que é isso e tal? Manda o resumo do ClickUp. Eu não Exatamente. entro. Aí eu falo, gente, já pediu pra fazer tal coisa? Ah, Não, já tá tá lá no no Slack. A minha sócia falou que vai me tirar do ClickUp pra desocupar um espaço lá do ClickUp, porque eu tô ocupando lá e não entro. Somos dois. Cara, e meta? Como é que você estabelece meta? Como é que você cobra? Como é que é essa questão de meta com esse tanto de vendedor e produtos diferentes, BUs diferentes? Legal. A gente tem meta de faturamento super meta mais baixa, tá? Elas sempre são muito baseadas naquilo que a gente está vivendo, que a gente consegue ver, tá? Mas eu gosto de sentar e me desafiar antes de desenhar isso daí. Tá. Vou te dizer por quê. Teve uma determinada época na minha vida que eu achava que eu não podia faturar 10 milhões no ano. Tinha uma questão de mentalidade que eu precisei quebrar, tá? Depois que a gente passou por isso, o que eu percebi? Que se eu parasse para sentar, eu estava lá foram 12 milhões que eu tinha feito. Se eu parasse para olhar 12 milhões, como é que eu vou fazer para faturar 14? A melhoria ia ser incremental. Agora, se eu falasse como é que eu vou faturar o dobro, Tem que, Você tem que tem que tirar eu um... tenho que reinventar. Tem que reinventar a empresa. Então, Isso. todo ano eu sento para tentar faturar o dobro. Tá? Putz, baita aprendizado. Você mira nas estrelas e acerta alto. vai. né? Baita aprendizado. E olha, só teve um ano que a gente não dobrou, tá? Mas teve anos que a gente já mais que dobrou. Então, todo ano eu sento para faturar o dobro. Quando sentamos eu e Tati, os sócios, a gente senta para poder ver isso. Aí a gente dá um certo desconto em algumas coisas, tal, mas a gente consegue perceber as coisas novas, mais disruptivas e tal. A gente passa para o time e a gente distribui em OKRs e tal, vai acompanhando. Os diretores ganham variável em cima do próprio salário. Então, vou dar um exemplo hipotético. Vamos supor que o cara ganhasse 20 mil. Não seria 20 mil, seria 15 mais 10 variável. Né? E aí, as variáveis são em termos de faturamento da empresa e em termos daqueles objetivos que a gente está trabalhando Das OKR. no trimestre ali dos OKRs. Tá? Então, o cara pode ganhar mais ou menos tal, e a gente vai refazendo isso ao longo do tempo. Né? Então, para que eles também possam... E a gente agora está estudando como que a gente vai distribuir esse pote para todo mundo. Porque isso é uma coisa que eu quero muito. Né? Eu já tive isso lá atrás, mas não era bem estruturado, tal, que a gente pagava ali de 2 a 4 salários a mais no ano, não sei o que, mas não era legal. Sabe? E agora eu você aprendi assistiu o episódio da Cidadania For You, que eles fizeram. Eu tive lá na empresa deles, eles me mostraram tudo que eles fazem dessa coisa Impressionante o que eles da fazem. gamificação Incrível. dos incrível. colaboradores, e eu chamei eles para ir lá na empresa na semana que vem. Ah, legal. Então o Rodrigo vai estar lá na empresa sexta-feira para poder falar sobre isso, porque eu quero que os outros possam participar disso também. E aí você perguntou, mas as BUs, né? Na hora que a gente distribui aquilo tudo ali, eles se mesclam muito, porque quanto mais eu vendo curso, mais eu vendo suplemento. Tem upsell, tem cross-sell. Tá tudo amarrado, né, Bruno? É muito difícil de lidar com isso, assim. Claro que eu consigo separar a BU de business, Sim. mas aquelas coisas ali de saúde é muito difícil. Por mais que tenha dono e tal, elas têm que estar entrelaçadas. E como que uma empresa completamente digital foi para o mundo de suplementos? Foi o seguinte, Tati sempre indicava suplementos para os alunos, mas a gente nunca achava para comprar. Toda vez que a gente saía do Brasil, a gente comprava, porque nunca tinha o suplemento que ela acreditava
na quantidade certa, aquela coisa toda e tal. E aí um dia eu peguei uma pessoa que trabalhava para mim e falei, você vai fuçar todas as fábricas que você conseguir achar. E ela ia, sei lá, no Mundo Verde, o Biomundo da vida, olhava as fábricas, ligava e tal, para poder ver se a fábrica podia fabricar a fórmula do jeito que a Tati acreditava tal. Quando a gente achou uma fábrica, a gente virou parceiro deles e lançou uma linha para Visão. Foi o nosso primeiro. Então são 5 suplementos, a pessoa toma 5 comprimidinhos todo dia, chama Nutrivision. E a gente lançou a primeira marca. E beleza, tá indo tudo muito bem. Até hoje é nosso carro-chefe, é o que mais vende tudo. Mas essas pessoas consomem outras coisas, né? Principalmente que a gente fala as nossas senhorinhas. Então logo depois veio o colágeno, e aí veio melatonina, tal. Porque aí você começa a abrir o mercado. Sim. Aí já as Aí coisas você já vão... tem know-how, já tem canal de venda e tudo. Exatamente, o canal de venda é o mais cliente, já tá tudo ali, então até é mais fácil. Então, por exemplo, eu vendo bastante melatonina também. Só que a melatonina não são só elas que compram, empresários compram pra caramba. Sim. Ô Bruno, eu tô com uma dúvida aqui. Você tem o canal de venda, como é que funciona a parte de logística? Então, a indústria Eu sou vende... sócio da fábrica. Pois é, mas aí como é que funciona? Ele manda para você, faz um pedido e vai para sua sede, você dispara isso para os seus clientes ou ele vai direto? Tudo direto assim, nós somos parceiros da fábrica, né? A gente tá virando sócio deles. Então eles fabricam tudo, a gente manda as embalagens, as coisas todas para lá, eles manuseiam lá. Aí a gente tem uma empresa que faz a logística, que busca lá e distribui. Então, se eu quiser entregar, por exemplo, um folheto, um brinde, uma coisa que não faz parte do que é fabricado na fábrica, eu mando entregar na fábrica. Compro, mando entregar lá, eles já embalam junto e mandam para a empresa de logística. Entendi. Eu demorei um pouco, eu já tentei ter centro de distribuição próprio. Mas cara, eu acho mas que não era, assim, primeiro difícil. fugia do meu core. Totalmente. Dava muito trabalho, sumia suplemento. E outra, você tem que fazer estoque também, né? Aí eu tinha que ter estoque, aí você fica com dinheiro parado no estoque. Fica parado de tal, ali já é mais just in time, né, tal. E a gente é muito parceiro deles porque a gente traz muito volume para eles, é por isso que a gente começou a conversar para virar sócio, né? E eu cheguei em um ponto até de oferecer para outros infoprodutores do mercado, né? Então, a nossa empresa chama Natural Body. Eu brincava que era Natural as a Service, que é a gente criou uma linha como se fosse um Lego. Tinha lá 20 tipos de suplemento diferentes. Para o cara poder pegar esse, com esse, criava o kit dele e vendia. Tá? Até vendia alguns assim. Mas estava dando mais trabalho do que eu gostaria. Puxei um pouco o freio de mão, quando você falou de erro, né? Eu puxei um pouco o freio de mão. Claro, se alguém vier me procurar, eu tenho as linhas lá e tal. Mas não é uma coisa que eu estou focado hoje em fazer na nossa empresa de suplemento. Até porque o lucro nem é tão grande assim, tal. O que acontecia era que diminuía os meus custos. O cara que vende no digital, olha pro lucro da indústria, né, Vinicius? Quando olha para produto físico, ferrou. Esse produto aí. Não, depois eu mexo com alimentação. Quando eu descobri o digital, não quero mais saber de alimentação. O cara sai da margem do digital. Vender produto físico é fria. Não, mas assim... Tem que entregar no Brasil inteiro, velho. Mas produto físico tem uma coisa sensacional, que primeiro é menos atrito de compra, né? Porque, pô, você vai vender um produto digital, a pessoa tem que gostar de você, ir com a tua cara, acreditar no produto e tal. O cara vai comprar um suplemento, ele digita cafeína, aparece um site lá, ele compra onde ele quiser. E pra você é muito complementar, né? Porque a pessoa, você já indicava. A pessoa já precisava comprar. Então, tá aqui, by the way, eu tenho aqui, ó. Exatamente. E outra coisa que é sensacional disso daí, LTV. Sim. Porque, cara, ninguém toma suplemento. Porque mesmo que ela aprendeu a fazer os exercícios, vamos supor, lá dos olhos. O suplemento talvez ela vai precisar por um bom tempo, né? Você quer ver uma coisa que acontece? A gente bate muito nessa tecla de que suplemento para um mês só não adianta nada. E é verdade. Então, a gente dá desconto progressivo. Aí você vende pacotes, não é isso? A gente vende 1, 3, 6 e 12 meses. Qual que mais vende? Com certeza de 12. De 12 meses. Mas isso demonstra uma confiança na marca. É lógico. Putz, excepcional. Perfeito. Eu não lanço nenhum suplemento sem a gente fazer ele, manda testar, ver como é, tarará, depois traz para nossa casa, a gente consome tudo que a gente vende. Inclusive eu faço exercício visual todo dia. Então, a gente consome todas as coisas, nossos suplementos, nossas coisas, aí a gente põe para rodar. Pô, show de bola. Porque senão vai queimar o filme da Tati também. Sim. Com certeza. Ela levou anos construindo isso, sabe que ela vai bater 1 milhão de seguidores em espanhol. Olha. Agora. Em espanhol. Isso daí foi em quanto tempo, Bruno? Foi em 2018, né, que a gente começou, né? Já tem um tempinho. Tem tempinho já. 3 perguntas para você, Bruno. Se as redes sociais mudassem as regras e você pudesse seguir só uma pessoa, quem seria? Qual foi o maior erro que você cometeu? Você pode compartilhar pra gente que virou um aprendizado. E um livro que você indicaria assim pra gente, pra nossa audiência.
Deixar você pensar, Trabalhe, agradecer. trabalhe 4 horas por semana. Já tá indicado, né? Deixar você pensar aí, pedir pra turma, lembrar pra turma compartilhar, curtir, se inscrever, comenta aí, alavancas de crescimento, visita nossos patrocinadores que estão com um link na descrição aqui, que fazem o Rainmakers acontecer e chegar a mais gente. E um agradecimento especial à Advalorem Consultoria Tributária e Contabilidade, que vai revolucionar aí o seu negócio. E o livro que ele indicar, a gente vai deixar o link também para você comprar na Amazon, que também ajuda a gente. Vai lá. Que legal, vamos lá. Eu tenho que fazer uma explicação sobre a pessoa que eu seguiria, tá? Porque eu tenho um defeito, eu não fico seguindo muitas pessoas nas redes sociais, então eu acabo nem sabendo muito o que essas pessoas estão fazendo. Tá? Para a parte de business eu acho legal porque eu não fico copiando o conteúdo dos outros, essas coisas, né? Então acabo achando bom, né? E uma outra coisa é que eu sou um hard user de TikTok, tá? Então minha mulher vive me enchendo o saco, ela fala, é possível que você... Mas eu também sou, depois que eu tirei o preconceito e que eu vi que tem conteúdo bom pra caramba. Tem muito conteúdo legal, né, tal. Só que o TikTok, você não segue as pessoas, né? Exato, ele vem randômico, tal, é aquela coisa. Então, pra mim, fica difícil eu falar quem que eu seguiria, porque eu acabo não seguindo muitas pessoas. Eu acho que se eu pudesse seguir um só, eu ia seguir a Tati, que era pra poder ver se as coisas estão bem. Esposa aí não dá, não. Eu acho que merece falar de novo outra opção. Vou te dar outra chance, a gente vai cortar essa parte aí pra não te queimar. Porra, aí não dá. É verdade, eu acho... Vai pro erro, vai pro livro, depois você volta. O maior erro para as pessoas não fazerem também, cara, né? você cometeu um grande erro e hoje, assim, é uma grande lição. Tá, eu acho que o meu maior erro foi, em determinado momento, descuidar do fluxo de caixa. Porque a maior parte das empresas acaba quebrando não porque não gera dinheiro, mas porque não cuida do fluxo de caixa. O negócio não é bom, né? Então a pessoa consegue gerar dinheiro, mas ela descuida do fluxo de caixa. Então, duas coisas aconteceram no nosso fluxo de caixa em um momento que dificultou muita gente. Um foi não cuidar tanto da inadimplência, porque acaba vendendo muito parcelado e tal. Hoje eu tenho um time só para cuidar disso, eu divido em menos vezes e tal, mas isso para a gente foi crucial em determinado momento, quase quebrou a gente por causa disso, tá? Então, isso foi complicado. Isso é um baita aprendizado para os empresários que estão assistindo a gente, cara. Porque é impressionante isso, né? E financeiro não é pagar a conta, né? Não. Financeiro não é contas a pagar, pelo amor de Deus. Não, cara, e a gente inchou muito a estrutura em determinado momento. Então, eu estou com menos de 100 hoje, mas eu já tive quase 200 nessa estrutura operacional aí. Então, teve um momento que eu cortei assim, umas 60 pessoas. Tá? Porque você vai ouvir, precisa de uma pessoa aqui, precisa de uma pessoa ali, não sei o que, você faz sem planejamento. Então, assim, o não planejar o crescimento de pessoal foi um erro que foi muito difícil para mim. Outro baita aprendizado. Então, acho que esses dois... Porque, cara, vender, acho que todo mundo sabe vender mais ou menos. Vende ali, vende um pouquinho e tal, não sei o quê. Agora, o lance é o cuidado que ficou para trás, assim, né? Isso é importante. Uma coisa que muita gente erra e eu não, é essa coisa do pensar no modelo de negócio. Eu vejo muita gente errando nisso daí, mas os meus erros foram essa coisa do fluxo de caixa. Tá? Livro, vamos lá. Eu vou citar 2, que é óbvio que eu acho que a pessoa tem que ler a Bíblia, porque eu leio todo dia e é o que mais me mostra sobre negócios. Tá? Mas ter lido o Blitzscaling para mim foi muito bom. Legal. Sabe? Porque eu já pensava muito como é o livro, né? Porque o livro fala sobre você abraçar o caos. E eu vejo muita gente que não cresce em qualquer outro mercado, não só no digital, não cresce porque a pessoa quer que tudo esteja perfeito para então ela entrar em campo. Só que quando ela entra em campo, ela descobre que nem estava perfeito, ou então ela nunca entra em campo. E nunca vai estar perfeito. Nunca vai estar perfeito, ela acha que está, e às vezes ela não vai entrar. Porque ela vai esperar. Sabe um outro livro que eu acho que foi você que me indicou, O Lado Difícil das Coisas Difíceis, que diz muito sobre isso também. É totalmente diferente os dois livros, mas ele fala exatamente a mesma coisa. Que, bicho, empreender é um caos. É caótico. É caótico. E outra, assim, eu acho que quem cresce é quem sabe viver bem com o caos. Você recomendou o Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor, que esse eu gosto de recomendar. E sabe, engraçado, eu fui professor de processo criativo. Eu dava aula sobre isso. E uma das aulas que eu dava era sobre como você pode ser criativo no caos. Olha. Como o caos ajuda a criatividade. Genial. Você já tinha isso lá de trás, né? Eu já tinha, né? Eu tô falando assim, Deus foi muito bom comigo, foi me dando as ferramentas para eu poder ter sucesso. Muito bom. Agora eu vou ser muito bom com você, vou te dar uma outra chance de dizer você. Ótimo. Não tem mesmo?
Cara, é porque de verdade, eu estaria escolhendo só para poder responder para você, porque Então, eu vamos não lá, sou um assim, cara que fica olhando muitas... Uma pessoa de business que gostaria de tomar um café. Com Simon Sinek. Pronto. Pronto. Aí. Eu não... Esse cara deve ser um cara bacana de tomar um café. Deve. Simon Sinek, pra você não conhece, do Golden Circle, Comece pelo Porquê. Eu gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. Eu falei isso para uma amiga que que talvez consiga fazer isso acontecer, eu fiquei mó feliz. Eu consumo os conteúdos dele, cara. Eu também. O Instagram, Spotify. Você vê, aparece muito conteúdo dele pra mim no TikTok, apesar de eu não segui-lo, foi o que eu falei, eu não sigo, mas tá aí, uma pessoa que é boa, pessoa seguir. Show de bola. Bindes, brigadão. Obrigado você, cara, um prazer estar aqui com vocês showzaço hoje. de aula aqui que vocês deram pra mim, brigadão. Pra mim é um prazer. Se despeça aí da turma, tuas redes, tua mentoria. @Rodrigo Bindes. Tô lá para quem é dono de agência, quiser escalar o seu negócio, contem comigo. E para quem tiver restaurante também, quiser alavancar suas vendas, nossa agência é especializada nisso. Mas é isso, obrigado, Saulo, mais uma vez. Obrigadão. Prazer estar aqui contigo. Eu te agradeço. Agora eu vou entregar o troféu de Rainmaker aqui pro Bruno. Olha, esse é um verdadeiro Rainmaker, hein? Cara, sim, porra. Poxa, sensacional a história. Obrigado, meu irmão, por você estar aqui. Cara, parabéns, Bruno. Vocês são demais. E é um prazer estar aqui com o Beats também. Se despeça aí as suas redes. Bom, @bruno.capanema. E eu não vou te dizer como é que eu vou te ajudar, meu time te fala como é que eu posso te ajudar. Porque você vai chegar lá, vai contar a tua história e tal, e a gente vai entender qual é a alavanca certa. Perfeito. Show de bola. Obrigado a você que está assistindo a gente. Lembra de curtir, compartilhar, se inscrever. E até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, Tchau, tchau. até mais. Um abraço, fiquem com Deus.